Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje estudaremos o significado dos segundo e terceiro selos. Vamos ver, amigo ouvinte, o que Deus quer nos comunicar por meio desta visão simbólica que encontramos em Apocalipse capítulo 6. Vou ler para você Apocalipse capítulo 6, versículo 3, para estudarmos o significado histórico do segundo selo. O primeiro aprendemos ontem. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo dizer: "Venha." Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Nós aprendemos ontem que o primeiro selo, que apresenta um cavaleiro montado em um cavalo branco, representa o período histórico em que o Evangelho cresceu de forma vitoriosa graças ao derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O segundo selo faz menção a um cavalo vermelho. Vermelho na Bíblia simboliza, obviamente, também a cor do sangue. E é acompanhada a descrição deste segundo selo, desse segundo cavalo mencionado na visão, é acompanhado de uma declaração em que este cavaleiro tinha uma grande espada. Ele foi permitido tirar a paz da terra, para que as pessoas matassem umas às outras. Esse foi inclusive um sinal profetizado por Cristo em Mateus 24:6, quando ele diz que as nações se levantariam umas contra as outras pouco antes da sua segunda vinda. Sendo que o vermelho é a cor do sangue, obviamente o segundo selo descreve as consequências da rejeição do Evangelho no início do segundo século. Enquanto que no primeiro século, o cavalo branco representa a vitória do Evangelho, no segundo século percebemos aqui a derrota, diríamos assim, do Evangelho, porque ele não foi aceito por muitos corações, e isto levou a uma guerra espiritual tremenda, porque as forças do mal se utilizaram de pessoas para perseguirem aqueles que queriam permanecerem fiéis ao Evangelho. Então é um período que se refere à perseguição contra os filhos de Deus, que quiseram se manter fiéis ao puro Evangelho de Jesus Cristo. Já no capítulo 6, versículo 5, encontramos um outro acontecimento histórico relacionado também ao Evangelho, porém agora vemos aqui um terceiro selo sendo aberto. E o que ocorre? Diz o texto: "Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizendo: 'Venha.' Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi um dentre os 4 seres vivos dizer: 1 medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho." Recorrendo ao contexto bíblico e à linguagem do Antigo Testamento, mais uma vez, aprendemos o significado daquilo que o Apocalipse quer dizer. Quando lemos, por exemplo, Levítico 26, verso 26, temos uma pista para decifrarmos este verso do Apocalipse. Deus disse para o povo de Israel o seguinte: "Destruirei seus mantimentos, de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão o alimento por peso e, mesmo tendo o que comer, não se saciarão." Aqui diz que, como castigo por causa da transgressão, da desobediência, da quebra do pacto, da aliança com Deus, o povo de Israel teria escassez de alimento. Esta linguagem foi usada por Ezequiel
no capítulo 4:16 e usada por João em Apocalipse 6, versos 5 e 6, para falar da abertura do terceiro selo. Se o selo anterior se refere ao momento em que as pessoas foram perseguidas por causa do Evangelho, este selo se refere à escassez do Evangelho e da Palavra de Deus. Porque o povo de Deus rejeitou muitas vezes as oportunidades de entenderem do Evangelho e da Bíblia, Deus permitiu que no quarto século a igreja medieval substituísse o Evangelho puro, a Palavra de Deus, pela tradição da igreja. Quando o apóstolo João diz, em Apocalipse 6, que haveria, verso 6, 1 medida de trigo ou 3 medidas de cevada custariam o salário de um dia, ele está querendo dizer que haveria uma escassez muito grande da palavra de Deus. Se refere ao período do quarto século. À medida em que a igreja medieval ganhava poder político, a palavra de Deus ia sendo substituída por tradições humanas. Perceba, amigo ouvinte, que os selos demonstram juízos de Deus corretivos sobre o seu povo ao longo da história e, ao mesmo tempo, demonstram o desenrolar do plano da salvação ao longo da história. Amanhã estudaremos o significado do quarto selo do Apocalipse. Eu espero que você acompanhe o estudo novamente. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.